Em relação a hardware e software, é correto afirmar. E ali eu vou descrever agora alternativa por alternativa, porque daí a gente vai avaliando se está certo ou errado. Então vamos pegar só a letra A primeiro. Acompanha comigo o que diz a letra A. Para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória flash. Atenção, pessoal. Nós temos diversos tipos de memória no computador, mas existe um tipo de memória que nós chamamos de memória RAM, R-A-M, RAM. A memória RAM é conhecida como a memória principal do computador e é a memória RAM a responsável por armazenar os dados que estão prontos para execução, quer dizer, que estão em processamento no sistema. Portanto, essa alternativa A está errada porque o certo não é memória flash, e sim memória RAM. Observa, o certo seria, para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória RAM. RAM, e não na memória flash. A memória flash é, entre outras coisas, a memória usada para armazenar dados num pendrive, por exemplo. Pendrive usa memória flash. Um SSD usa memória flash, um cartão de memória usa memória flash. Mas ela não é a memória principal. A memória principal do computador é a memória RAM, RAM. E ela é que é responsável por armazenar os programas, os recursos que estão em execução no sistema. Por isso, errado aqui a letra A. A letra B disse: o fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. Errado de novo, pessoal. Quando nós temos uma comparação entre processador com memória cache e processador sem memória cache, a memória cache é uma memória que vem dentro do processador e serve para armazenar os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. Quando a CPU processa dados, que é o próprio processador, ela busca primeiro dados para processar nesta memória cache. Se não encontrar, ela vai buscar na memória RAM. O fato de existir memória cache dentro do processador faz com que o processamento como um todo seja mais rápido para os dados utilizados com maior frequência durante o processamento. Então aqui, não é certo dizer quando o fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. Errado. A velocidade de acesso à memória RAM continua sendo a velocidade de acesso à memória RAM. O que vai diferenciar é o processamento mais rápido para os dados utilizados com maior frequência durante o processamento. Esses dados utilizados com maior frequência durante o processamento, se tiver memória cache, serão processados de forma mais rápida. Portanto, a memória cache auxilia o processamento de dados utilizados com maior frequência. Errado a letra B. A letra C disse: processar e controlar as instruções executadas no computador são tarefas típicas da unidade de aritmética e lógica. Olha só que interessante, ele disse processar e controlar. Quando a gente pensa na CPU, que é a unidade central de processamento, dentro da CPU nós temos a unidade lógica aritmética, que serve para processar os dados dentro da CPU, mas nós temos também a unidade de controle, a UC, que serve para fornecer as instruções de como esses dados serão processados, quer dizer, para fornecer o controle do processamento. Então temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que é quem de fato processa os dados dentro da CPU, e na CPU nós temos a UC, que é a unidade de controle, que controla e comanda como esse processamento vai realizar. Então quando ele diz assim, processar e controlar as instruções executadas no computador são tarefas típicas da unidade de aritmética e lógica. Errado, pessoal. A unidade aritmética e lógica, a unidade lógica e aritmética, que é o LA, é a responsável apenas por processar, não por controlar as instruções executadas. Ela processa, não controla. Quem controla é a unidade de controle. Unidade de controle controla e unidade aritmética e lógica, unidade lógica e aritmética processa. Isso tudo dentro da CPU, que é a unidade central de processamento, por isso errado aí a nossa letra C. A letra D disse: o pendrive é um dispositivo de armazenamento removível, dotado de memória flash e conector USB, que pode ser conectado em vários equipamentos eletrônicos. Aí está certo. Observa comigo, pessoal. Aqui eu tenho um pendrive na minha mão. Vocês estão vendo aqui um pendrive, né? Deixa eu botar aqui para vocês enxergarem. Tá aí, ó. Esse pendrive, primeiro, ele é um dispositivo de armazenamento removível, porque eu posso conectar num computador, retirar e conectar no outro, né?
Perfeito. Esse pendrive, ele também é dotado aqui dentro dele de uma memória chamada memória flash, que é a memória do pendrive. E ele também tem a conexão USB, aqui eu estou aproximando para vocês, então aqui ele tem a conexão USB, para conectar num computador através dessa conexão USB. E ele pode, sim, como diz a questão, ser conectado em vários equipamentos eletrônicos. Então o que é um pendrive? É um dispositivo de armazenamento removível, portátil, que utiliza memória flash e conexão USB. Essa é a regra do pendrive, portanto, certíssimo a letra D de Dinamarca para essa questão. Vamos ver a letra E, já que a D já é o gabarito, já está certa, vamos ver a letra E. Dispositivos de alta velocidade, tais como discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador. Não, pessoal, os dispositivos que são conectados no computador, eles passam primeiro por um controle, por um tratamento prévio de um conjunto de chips chamado chipset que está lá na placa-mãe. Então, tanto os discos rígidos quanto as placas de vídeo são conectadas na placa-mãe. E essa placa-mãe é dotada de alguns chips de controle chamados de chipset. Então, quando eu conecto o disco rígido na placa-mãe, conecto a placa de vídeo na placa-mãe, esses dados vão passando por um conjunto de chips chamado chipset até chegar ao processador, até chegar à CPU para ela processar. Então, quando diz assim, dispositivos de alta velocidade, tais como os discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador? Na verdade, não. A gente conecta o disco rígido na placa-mãe. A gente conecta a placa de vídeo na placa-mãe e a gente conecta o processador na placa-mãe. Então todos esses dispositivos são conectados na placa-mãe. O processador, a placa de vídeo e o disco rígido. O disco rígido com um cabo, é claro, né? Pegamos um cabo e conectamos o disco rígido na placa-mãe através de um cabo. A placa de vídeo a gente conecta num slot apropriado para a placa de vídeo. E o processador num soquete da placa-mãe próprio para o processador. E aí esses dispositivos se comunicam entre si, passando por essa placa-mãe e esse conjunto de chips da placa-mãe chamado chipset, que é quem controla esses dispositivos. Errado então a letra E de Equador e a certa é a D de Dinamarca para nossa questão, sem dúvida nenhuma, aí falando sobre o pendrive.